Ó, sejam π1 e π2 planos paralelos e distintos sejam π1 e π2 paralelos e distintos, e S um subconjunto de π1 com área conhecida. Tá? Você tem aqui, vou desenhar aqui, tá? Desenhar aqui. Você tem dois planos, π1 e π2. Aqui o plano π1, aqui o plano π2. Dois planos com áreas conhecidas. E você tem aqui um subconjunto S, tá? Digamos, um subconjunto S, tá? Vamos chamar de ômega. Um subconjunto de π1 com área conhecida. Tá? Aí, dado P em ômega, dado P pertencente a ômega, dado um ponto P aqui, um ponto P pertencente a ômega, tá? Seja TP, seja T índice P, o segmento tá? Com extremidade em P, com extremidade, com extremos em P, com extremidade em P e a outra extremidade em P2. Tá certo? Seja TP o segmento perpendicular, faltou isso aqui, perpendicular a π1 com uma extremidade em P e outra extremidade em um ponto
de π2. Entendido? Então, seja TP, o segmento dado P em ômega, nesse conjunto aqui, ômega é o subconjunto de π1 com área conhecida. Você conhece a área. Pode ser um polígono, uma circunferência, um semicírculo, qualquer coisa para a qual você sabe calcular a área. A região entre os gráficos de duas funções, qualquer conjunto com área conhecida, tá certo? Para o qual você sabe calcular a área. E dado P em ômega, seja TP o segmento perpendicular a π1, perpendicular ao plano π1, com uma extremidade em P e a outra extremidade, quer dizer, a outra extremidade em um ponto de π2. Então, esse segmento TP é um segmento de reta, tá? Que ele é perpendicular a π1, e a outra extremidade está onde? Está aqui num ponto Q, que é um ponto pertencente a π2. Então, esse é o segmento TP. Se você fizer a união de todos os segmentos desse tipo, você tem o quê? Se você fizer, o que é que você tem? Se você fizer a união de todos os segmentos desse tipo, o que isso me dá? Me dá um sólido, tá certo? Tá certo? Você tem um sólido. O seguinte sólido, ó. O sólido, que sólido? A união de todos os TPs, de todos os segmentos TPs, com P pertencente a S, tá? É o que nós chamamos de matemática de cilindro reto, tá? Ele é denominado o quê? Cilindro reto, tá? De base S, que tem uma base S, tá? E a altura H, vírgula. Onde? Quem é H? Quem é H? Quem é H? Quem é H? Hã? O comprimento de TP, que é o quê? A distância entre os planos, onde H é a distância entre o quê? Entre π1 e π2. Então, quando você junta todos esses segmentos, o que você obtém? Você obtém o quê? Tá? Você obtém o quê, hein? Um sólido, que é o chamado de cilindro reto. Ali é P pertencente a S, Hã? Opa, P pertencente a ômega. Eu comecei com S, de base o quê? De base ômega. Obrigado. Tá? Tá bom? Então, esse sólido aqui, porque isso dá um sólido, é evidente que quando eu faço isso, isso aqui é pontilhado, né? Não estou vendo? Então, é o que nós chamamos de cilindro reto, de base S e altura H, onde H é a distância entre π1 e π2. Exemplos de cilindros retos. Um paralelepípedo. Paralelepípedo é um cilindro reto. Um prisma. O que é um prisma? É um cilindro reto, onde a base é um
que é um prisma? Que é um prisma reto. Um prisma reto. É um cilindro reto onde a base é um polígono. Se esse conjunto ômega é um polígono, tá? Não, aí eu estou considerando o polígono não apenas o contorno, mas o contorno e o seu interior. Tá? Se esse prisma, se ômega é um polígono, você tem o que nós chamamos de prisma reto, tá? Porque esse prisma ele pode não ser reto. Ele pode não ser reto. Basta que as bases estejam o quê? Translandadas. Ou seja, todos esses TPs, eles têm o mesmo ângulo em relação a π1, na mesma direção. Eles são todos paralelos, tá certo? São todos paralelos. Aí você tem um prisma não reto. Mas eu estou interessado no cilindro reto. Tá? E quem é a área? Tá? O sólido S. O sólido S. Dado por... Quem é S? A união deste... Por isso que eu botei S aqui, tá certo? S, a união desses segmentos é denominado cilindro reto de base ômega e altura H. E tem-se o seguinte, tem-se, por definição, quem é o volume de S? Quem é? Né? Quem é o volume de S? A área da base, ou seja, é a área de ômega, vezes a altura. Área da base vezes a altura. Isso é o volume de um prisma. Por isso, ó, sejam π1 e π2 planos paralelos e distintos, e ômega contido em π1 com área conhecida. Figura que tem área. Dado P em ômega, você forma todos esses segmentos, segmento com origem, dado origem em P, com extremidade em P, uma extremidade em P e a outra extremidade no ponto de π2. Quando você faz a união de todos esses segmentos, você tem o que nós chamamos de cilindro reto. Cilindro, viu? Cilindro reto. Tá? Um exemplo de cilindro reto. O cilindro circular reto. Tá? Uma superfície. Um prisma é um exemplo que nós chamamos de um sólido regrado, tá? Um sólido formado por união de retas, união de segmentos de retas. É o que nós temos aqui, tá? Então a área de S é isso aqui. É a área da base vezes a altura. Isso vale para o paralelepípedo, isso vale para o prisma reto, isso vale para o cilindro circular reto, tá? Entendido? Então você tem isso aqui. Uma outra coisa, então você tem que entender bem a definição do que é um cilindro reto. Uma outra coisa para o que eu vou fazer aqui na aula, tá? Você tem aqui, ó. Quando você, o R2 é o plano, né? O R2, tá? É o plano euclidiano, é o plano cartesiano. Plano cartesiano, você tem, né? Num plano, que é um plano cartesiano, né? No plano você coloca dois eixos com uma unidade em cada uma, de modo que a unidade de um seja congruente à unidade do outro, mesma distância. Isso para você calcular a distância, tá certo? Para calcular a distância. E isso forma o que nós chamamos de plano cartesiano, ou plano euclidiano, tá? Ou plano euclidiano. Mas o R3, né, o R2, você pode ter também o R3. Ó. O R3 é o espaço euclidiano. Aí você vai no espaço e você constrói o quê? Três eixos perpendiculares entre si. Você acrescenta mais um eixo. Costumamos chamar de eixo Z, tá?
de forma que seja os três perpendiculares entre si. Com isso, cada ponto do espaço euclidiano, né? Aí você tem o espaço euclidiano, aqui você tem um plano euclidiano, aqui você tem um espaço euclidiano. De novo, de modo que as unidades dos três eixos sejam congruentes. Medida desse segmento, seja a medida desse, seja a medida desse. Precisam ser segmentos congruentes. A razão entre todos eles é 1. Ok? Então, quando você tem isso, cada ponto do plano, cada ponto do espaço, a cada ponto do espaço está associado uma única tripla de números reais. De forma que cada ponto, ele pode ser dado, né? Cada ponto aqui do espaço, ó, cada ponto P do espaço, a sua posição é dada por uma única tripla de números reais. X0, Y0, Z0. Aí você, quem são esses números? Você vem aqui, baixa uma paralela a esse eixo, tá certo? Quando essa paralela tocar o plano XY, que é o XY, desculpa, tocar o plano XY, aí você tem aqui, ó, uma paralela aqui a esse eixo, você tem um ponto Y0, você tem um valor Y0, passa uma paralela aqui, vai para cá, você tem o quê? O X0, tá certo? E é evidente, se toca aqui, ó, eu sobe aqui, quem é esse aqui? É o Z0. Então, o seu ponto P, a sua localização no espaço é dado por uma única tripla de números reais, X0, Y0, Z0. Ok? Então, você tem o plano euclidiano e você tem o espaço euclidiano. Certo? Tá bom? E o seguinte, dentro do R3, para o que eu me proponho a explicar para vocês hoje, tá? Dado X real, π índice X, quando eu colocar π índice X, para a gente aqui, isso vai denota o plano, tá? Perpendicular, o plano perpendicular ao eixo OX, que é esse eixo aqui, que aqui está a origem, tá? Esse ponto é a origem, então você tem o eixo OX, então dado X real, πx denota o plano perpendicular ao eixo OX, passando pelo ponto X, 0, 0. Onde é que está esse ponto? Tá certo? Então, olha aqui, ó. Eixo Z, eixo Y, eixo X. Então, dado X aqui, ó, esse ponto é o ponto abscissa X, ordenada 0, cota 0, que está assim. O Y é 0, o Z é 0. Então, você tem o plano πx, é esse plano aqui.